Pois é, e por incrível que pareça, os dois gigantes da economia têm uma vertente socialista muito forte, China e Rússia cada vez mais próximos, e não sei como é que vai ser o nosso futuro, não. Vamos para mais uma sonora. Paulo Guedes fez algumas críticas aos ministros do STF. Vamos ver. Tem um deputado que xinga os outros poderes, diz que vai bater no ministro do Supremo, etc. Ele está descredenciando o Legislativo. Cabe ao Legislativo ir lá e dizer, olha, baixa a bola, porque se ele não faz isso, aí vem o Judiciário e interfere no Legislativo, uma coisa que nunca tinha acontecido antes, né? Manda prender um deputado. Por quê? O próprio Legislativo é que tinha que ter feito o exercício de autocontenção. Mas aí tem o ministro do Legislativo, tem o ministro do Judiciário que também comete excesso, e aí manda prender, investigar, censurar, empresário, está descredenciando o Supremo. Aí a população toda também fica contra o Supremo. É muito complicado. Eu volto para cá falando um dado importante sobre isso. Por exemplo, a defesa do Luciano Hang, que continua o Luciano Hang sem redes sociais. Agora o Alexandre de Moraes permitiu que fosse liberado o congelamento lá das contas bancárias. Agora ele liberou porque ele disse que corria risco deles aparelharem pessoas golpistas para o 7 de setembro. Não sei de onde ele tirou isso, mas liberou agora as contas bancárias, mas não liberou ainda a conta do Luciano Hang, e um fato que a defesa do Luciano Hang tinha pedido para que fosse para a primeira instância o julgamento, que é o normal, porque ele não tem foro privilegiado, não tem que ser julgado pelo STF. E o Alexandre de Moraes não concedeu que a justiça fosse feita da forma que tem que ser feita. Enfim. Volto para a mesa, gente, por favor. Aqui eu tenho que sempre me controlar nesse programa. Todos nós. Para não falar besteira, mas o negócio está complicado. Tem delegado onde não devia ter. Quem quer falar? Quem quer falar? Quando o assunto é STF, o pessoal... Só eu falo, eu falo. Vocês querem que eu fale? Fala. Não, posso falar, Carlinhos. Você fala, Jovem Pan, me ajuda aí. Eu vou ser preso, mas eu vou falar também. Aí precisa se preservar mais em relação ao Supremo. Não, aqui em relação ao Supremo, inclusive a gente já entrou em consenso várias vezes nessa mesa. É um assunto, arbitrariedade do Judiciário é algo que eu sempre concordei, mesmo sendo um cara de esquerda, mesmo sendo um cara progressista, eu sempre falei de arbitrariedade do Supremo, sobre esses precedentes, inclusive que essa onda lavajatista criou, porque quem abriu esses precedentes para o ativismo judicial e para as arbitrariedades por parte do Judiciário foi a Lava Jato, foi o senhor Deltan Dallagnol, foi o senhor Sérgio Moro, né? Celebridades querem dar entrevista, juiz, desembargador, ministro supremo do STJ, responde nos autos, não tem que ficar dando entrevista, se achando celebridade, brigando com o réu, sabe, em audiências, como o Moro, com o Lula, discutindo, bate-boca. Isso descredibiliza o judiciário, né? E que é fundamental, é um dos três poderes, em qualquer república, com participação dos poderes, o judiciário cumpre seu papel e é fundamental. Agora, excelentíssimo ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, em relação ao Supremo Tribunal Federal e ataques e arbitrariedades, eu sempre, você vai ver aqui falas minhas em vários programas, não só aqui no Linha de Frente, no Opinião, em vários debates meus, eu sempre critiquei arbitrariedades por parte do Supremo. Agora, quem chama ministro do Supremo de canalha, de filho da reticências, de uma série de palavrões, de xingamentos, de vagabundo, sabe? Quem faz isso é o senhor presidente da República, o seu chefe, né? E esse tipo de situação acaba criando um conflito desnecessário, um climão entre os poderes da República. Então, eu acredito que tanto o presidente da República quanto o ministro Supremo, eles têm que zelar pela estabilidade, pelo Estado Democrático de Direito, pelo Estado Democrático de Direito e pela relação... seu quadrado. Exatamente, eu concordo contigo, Carla. E pela relação amistosa, com decoro, com elegância e com decisões, e aí, em relação ao Supremo, que sejam de fato legais e não arbitrárias. Porque hoje está se voltando contra... E eu sempre falo isso para políticos, amigos meus, de esquerda e tal. Hoje, essas decisões contra, por exemplo, o Daniel Silveira, podem se voltar de um eventual governo Lula, por exemplo, para políticos de esquerda, para influenciadores de esquerda. Então a gente tem que zelar, assim como foi na questão do impeachment, por exemplo, assim como foi a questão na época do mensalão, contra uma série de pessoas, o Supremo às vezes acaba passando um pouco dessa linha que é bastante tênue. Então é isso que o Supremo que não teve nada a ver com o impeachment, querido. Não, o Supremo então você está errada, Carlinha. O Supremo... Não, eu estava lá no Congresso cobrindo. Não, tudo bem, eu também estava em Brasília e o Ricardo Lewandowski que presidiu a sessão do Senado
Senado, inclusive. O Supremo... E fez uma divisão de sanção estranhíssima. O Supremo endossou o impeachment. Né? O Supremo, isso que eu estou dizendo. O Supremo endossou o impeachment. Passar para o Alexandre, que é advogado, para falar, depois eu passo para você. Eu preciso trazer um ponto em relação ao Supremo, e falando do ministro Paulo Guedes, que tem a ver com a economia. E o Supremo, nesse ponto, não é exemplo. O primeiro a puxar a fila do aumento foi o Supremo recentemente. Para si próprio. Sim, o Supremo é um dos únicos poderes, para não dizer o único, que desde a criação do limite de teto de gastos é o poder que quebra o limite de teto de gastos. Então, como pode o judiciário querer colocar o dedo lá no que o prefeito faz, no que o governador faz, no que o presidente da República faz, se não começa dando exemplo? Tem uma premissa que eu aprendo desde criança em casa. O exemplo é a melhor forma de você poder exigir alguma coisa de alguém. Quando você quer cobrar algo, é a famosa história, né? Faço o que eu digo, não falo o que eu faço. Não faço o que eu falo. Então o Supremo tem, em muitos momentos parece isso, né? Olha, quer dizer o que todo mundo tem que fazer, mas não dá o exemplo dentro de casa. Então eu acho que o Supremo, quando quer ter razão nas suas atitudes, nas suas formas de colocar, respaldados pela justiça sempre, começa dando exemplo em todas as áreas que pode dar o exemplo. Vai ser respeitado por todos os poderes, inclusive pela sociedade. Nossa! Concordo. Aplausos. Suano, você, querido. Olha, aí a gente vai para o próximo. Eu vou fazer um comentário a partir dessa lógica de que o Supremo está desrespeitando ou não o Estado Democrático de Direito. São duas coisas. Democracia é regime político. Regime político diz respeito ao grau de controle que a sociedade tem sobre os seus governantes. Quanto maior o grau, mais tende ao que se chama de democracia. E ela estrutura um conjunto de instituições para ter esse controle sobre seus governantes. Porque governante é empregado do povo. Começa por aí. O que é o Estado Democrático de Direito? É a maneira como você organiza as instituições para, preservando esse controle da sociedade sobre seus governantes, garante um conjunto de direitos fundamentais do cidadão. Essa é a lógica. Qual é o grande problema? Lá no Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que você está preservando a democracia, você está destruindo totalmente o Estado Democrático de Direito, esquecendo que a própria democracia, para ela viver, você tem que controlar, não é o executivo, que é um dos poderes do Estado e um dos elementos do governo. O governo é composto por executivo, legislativo e judiciário. Na realidade, o controle tem que ser sobre os três e não tem nada que controle o Supremo Tribunal Federal. É o mediador que e aí ele faz o que ele quer, ele acha que ele é o quarto poder, para quem ele não responde em hipótese alguma, fazendo o que ele quiser, inclusive desrespeitando a Constituição, porque se criou por causa do ativismo judicial, o que é decorrência da judicialização da política, uma coisa que os juristas falam, que é nada mais nada menos que o consequencialismo jurídico. Os juristas passaram a se achar no direito, por falhas na Constituição ou por incapacidade da legislação existente, de complementar essa legislação ou legislar de acordo com o que eles leem na Constituição, esquecendo que o Supremo, por exemplo, deveria apenas verificar se é constitucional ou não e entregar para o órgão que compete fazer a legislação. Esse é o grande erro que nós estamos vendo. E se nós olhássemos para o que está acontecendo, que aí eu respaldo que o Paulo Guedes falou dos abusos que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal, pego a questão do Lewandowski, que aí eu diria, se nós olharmos para a sociedade como sendo a nossa mãe, a nossa mulher, a mulher especial que tem os filhos, que é o povo, quem é o homem abusivo? O abuso começou, não foi com a Lava Jato. Foi quando nós tivemos no impeachment um ministro do Supremo que rompeu a Constituição e disse, vamos fatiar. Ela vai ser empichada, mas ela não vai ser punida. Mas isso é constitucional. Não, nós vamos fazer um acordo aqui entre nós. Eu cheguei a ouvir no Senado pessoas dizendo assim, não, mas isso pode ser resolvido num ato de mesa. Como assim? Se é para alterar a Constituição, é por uma PEC. A PEC tem que ter a tramitação legislativa, depois manda para a Câmara, depois volta e vai para a sanção presidencial. Exatamente. Eles resolveram aquilo, o que Lewandowski falou? Ah, não. É assim, porque assim é a melhor forma para a gente chegar numa costura que vai garantir a continuidade e a preservação daqueles que estão no status quo. Só que tem um detalhe, quando ele fez isso, ele já abriu a porteira para que bastaria que no futuro houvesse condição psicológica construída para o povo aceitar essas porradas, que cada um interpretasse a Constituição como quer, no consequencialismo jurídico, em função desses partidecos que não têm vergonha na cara e ficam judicializando a política. Ah, nós não decidimos isso, então vai para o Supremo que o Supremo decide. Isso é um absurdo, é uma estrutura totalmente errada. Quem começou isso não foi a Lava Jato, foi Sua Excelência, ministro Lewandowski. E a partir daí apareceu um macho alfa no Senado, no Supremo Tribunal Federal. É simplesmente isso, ele aparece como um homem dotado do controle e liderança e todos ficam dizendo, nossa, está assumindo o TSE
Que gato, que homem lindo. Ele luta Muay Thai. Isso é forma de se apresentar um presidente do TSE? Não, por quê? Porque estão dizendo que ele é nada mais nada menos que o líder que vai conduzir esse processo de fazer justiça e fazer política errado diante do nosso viu sistema. Isso, que o cara é bonito? Está totalmente errado, entendeu? Não, ele não falou isso, sou eu que estou dizendo. Bom. Ninguém falou lá. Eu estou dizendo, só faltaram dizer isso. Mas falaram assim, ele luta Muay Thai. Só faltou dizer, é o nosso homem, super-homem. Só faltou dizer isso. E ele vai lá assumindo como se fosse o porta-voz de uma conduta histórica. Por que um cara do TSE tem esse papel? Ele não tem esse papel. A função do TSE é ficar caladinho, ficar verificando dentro das leis aquilo que deve ser feito. Agora 3 horas e 24 minutos. É por isso que eu não tenho mais sono, não tenho mais... Eu tô assim, gente. Eu tô... Alexandre só dá risada. Correndo risco de ser preso. Conheci o Alexandre, esse cara aqui em Brasília. Espero não ser preso. Além de ser um excelente advogado, ele é artista, né? Faz peça de teatro. Produtor de teatro. O negócio é... Ó, tem uma frase que a gente sempre fala, né, Suano? A pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Tá todo mundo com medo. Agora a Jovem Pan foi punida por um pedido do Lula, do PT, para tirar uma... Porque o YouTube divulga demais. Gente... O que está acontecendo? A gente não pode ser imprensa? Os outros podem falar o que quiserem e a gente não? Espero não punir a Jovem Pan pelo que eu falei aqui. É coisa minha. O que é isso? Na hora de entrevistar o candidato... É estado de exceção. Na hora de entrevistar o ex-presidente preso, a liberdade de imprensa prevalece, né? Mas na hora de falar o que pensa, aí não pode mais. É uma linha muito tênue, né, cara? A imprensa não pode ter essas... seja a Jovem Pan, seja a CNN, seja qualquer emissora de televisão. A gente tem que ter independência para falar de Lula, para falar de Bolsonaro. Aqui você vê, tem pessoas de direita, tem eu. Então a Jovem Pan, inclusive, é uma emissora extremamente democrática, porque abre espaço para todos falarem, para políticos, influenciadores de todos os campos, de todos os aspectos, espectros, falarem, se expressarem. Então, eu valorizo muito a liberdade de expressão, eu valorizo muito a liberdade de experiência, eu concordo. A gente tem que ter... É uma linha muito tênue, né, entre o que é liberdade de expressão, o que é crime. Isso é um debate muito complexo. Gente, atenção, rapidinho, uma notícia que acaba de sair.